Vamos lá, pessoal, terminando então os outros dois nominhos, os outros dois últimos nominhos. O que são ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV, ângulos OPV. Ó, tem uma reta aqui. Vou pegar uma segunda reta que cruza ela, tá? Então, são duas retas que se cruzaram em um único ponto. Cruzaram-se nesse ponto aqui, certo? Quando duas retas se cruzam num único ponto, quantos ângulos foram formados? Esse ângulo 1, esse ângulo 2, esse ângulo 3 e esse ângulo 4. Quando duas retas se cruzam, e obviamente elas vão se cruzar num único ponto, elas formam quatro ângulos. Dois ângulos e dois ângulos são opostos pelo vértice. Esse ângulo amarelo é oposto pelo vértice, quer dizer, oposto pelo vértice do outro lado, a este outro ângulo amarelo aqui, ó, tá? Isso são dois ângulos OPV. Duas retas se cruzaram nesse ponto, formando esse vértice dos quatro ângulos, né? E esse ângulo é oposto ao vértice desse ângulo, tá? E esse ângulo vermelho aqui, ó, ele é oposto por esse vértice a este ângulo aqui, ó. Então, eu tenho dois ângulos OPV. Esse e esse são OPV. Esse e esse são OPV, que são opostos por esse vértice aqui. E tem uma coisinha. Todo ângulo oposto pelo vértice são congruentes. Ou tem a mesma medida. Lembra o que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medidinha lá. Então, sei lá, supondo que esse ângulo aqui tenha 40 graus, como ele é oposto pelo vértice com esse aqui também vai ter 40 graus, tá? E como esses dois ângulos são dois ângulos suplementares, olha, estão em cima de uma reta, né? Ai, meu Deus, eles estão aqui em cima de uma reta. Esses dois ângulos são suplementares. Esse aqui é 40, esse aqui vai ser 140 graus. Por quê? Porque 140 mais 40 vai dar os 180 graus, que é a meia circunferência. E esse amarelo não é OPV com esse? Todo ângulo OPV é congruente. Se aqui mede 140, aqui vai medir também 140 graus. Viu que bonitinho? Conceito facinho. Ângulos OPV, opostos por um vértice. Olha os exercícios que tem aqui. Vou pegar o exercício da página 27 de OPV, eu vou fazer os 50. Duas retas, essa reta e essa reta se cruzaram nesse vértice aqui. Se esse ângulo é 41, quanto mede x? 41, porque são OPV, são dois ângulos OPV, opostos por esse vértice aqui. E esses dois também são OPV? São, ó, eu tenho essa reta e essa reta que se cruzaram nesse ponto. Formaram quatro ângulos, esse ângulo é OPV com esse. Se aqui é 130, aqui vai ser 130 também, 130 graus. E, obviamente, esse aqui é igual a esse, mas ele não quer saber sobre esses dois ângulos aqui, tá bom? E aqui, o último, para finalizar, tem essas duas retas aqui que se cruzaram nesse ponto, então formando quatro ângulos OPV. Se ele deu esse símbolozinho, ele está falando que esse ângulo mede 90 graus, certamente o OPV dele vai ser 90 graus. E certamente aqui tudo vai ser 90 graus também, porque são retas perpendiculares, né? E tem que ser, né? 90 e 90, porque são OPV também, né? Bom, outra, eu vou fazer o 52 lá no item C. Olha lá, de novo eu tenho duas, é que a gente calcula o valor de x, né? Determinar o valor das letras. Sem efetuar medidas, quer dizer que sem usar o transferidor. Não posso usar o transferidor para medir, ele quer que a gente faça contas mesmo. Ó, essa aqui é uma reta, essa é outra reta, duas retas se cruzaram nesse ponto, formaram ângulos OPV. Esse ângulo é OPV com esse daqui, estão em lados opostos em relação ao vértice. Se são OPV, são iguaizinhos. Quanto mede um ângulo? X mais 96 é igualzinho a 4x. Eu vou colocar desse lado aqui só para não ficar negativo. É igualzinho a 4x. Ó, 4x é igualzinho a x mais 96. São iguais porque são OPV. E todo ângulo OPV são iguais. O que aconteceu? Equacionamos o nosso problema. Montamos uma equação que vai me resolver o valor de x. Pronto. Vamos resolver? Primeiro membro, segundo membro, termo algébrico, algébrico. Mudou de lado, inverte o sinal. 4x, esse vai mudar de lado.
menos x é igual a 96. Quanto que é 4x menos x? 3x, que é igual a 96. Cheguei na minha forma geral das equações do primeiro grau, um termo algébrico igual a um termo numérico. Como é que eu faço para o termo algébrico está positivo, bonitinho. Como é que eu faço para achar x? X é igual, o 3 está multiplicando x, o 3 passa dividindo. Quanto que é x, então? X é igual a 96 dividido por 3, que vai dar 32. Então, a pergunta dele é qual o valor de x? Achei o valor de x sem usar o transferidor, sem usar as medidas aí, certo? E vamos para o nosso último nominho aí que a gente vai ter, bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz é uma semirreta. Semirreta, lembra? Tem origem num ponto e vai embora para um lado. Isso é uma semirreta. Então, ela é uma semirreta que divide um certo ângulo, um dado ângulo, ao meio, exatamente na metade. Então, olha aqui, eu tenho esse ângulo ABC. O ângulo ABC, ele está falando que mede 60 graus. Tudo isso mede 60 graus. Aonde estaria a bissetriz desse ângulo? Ora, bissetriz do ângulo é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Se tudo isso tem 60 graus, a metade dele vai ter 30 graus. Como é que eu vou desenhar uma semirreta que divide esse ângulo? Ora, a semirreta tem que ter início no vértice do ângulo e uma semirreta aqui, ó, de tal forma que vai me dividir o ângulo ao meio. Aonde eu vou posicionar essa semirreta? Vou posicionar ela aqui, aqui, aqui. Vou posicionar exatamente aonde mede 30 graus. Por quê? Porque a hora que eu uno o vértice, aqui, ó, isso aqui é uma semirreta, ó. Origem no vértice, uma semirreta. Dividi meu ângulo meio. Aqui tem 30 graus, que eu já tinha medido antes, tá bom, pessoal? E aqui também tem 30 graus. Esse ângulo tem 30 graus, esse ângulo tem 30 graus. Não dividiu o meu ângulo de 60 ao meio? Então, essa semirreta em vermelho é chamada de bissetriz do ângulo ABC. Viu como é facinho esse conceito? Ó, fiz um resumão aqui para vocês, com todos os nominhos novos que a gente tem. Vamos rever rapidinho. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida, eles são iguaizinhos. Então, esse ângulo vermelho e esse ângulo azul são dois ângulos congruentes, porque um mede 20, o outro mede 20. Como eles são ângulos iguaizinhos, eles são ângulos congruentes, esses dois ângulos aqui, certo? Há ângulos adjacentes. 3 coisinhas têm que acontecer. Mesmo vértice, um lado em comum e não pode ter pontos internos em comum. Vamos ver esses aqui, ó. O laranja e o azul são dois ângulos adjacentes. Vamos ver por quê? Tem o mesmo vértice? Lógico que tem. Os dois iniciaram nesse ponto aqui. Tem um lado em comum? Lógico que tem. É esse lado aqui, ó, essa semirreta aqui, ó, é um lado que faz parte tanto desse ângulo amarelo como desse ângulo laranja. Então, tem um lado em comum. Não tem pontos internos em comum? Não, né? A corzinha amarela não está avançando em cima da corzinha laranja. Por isso que eles não têm pontos internos em comum. O que são ângulos complementares? Quando a soma deles é igual a 90 graus. Ó, esses dois ângulos são complementares. Aqui mede 30 graus, aqui mede 60 graus. Como 30 mais 60 é igual a 90 graus, eu falo que esses dois ângulos são complementares. Um é o complemento do outro, tá bom? Ângulos suplementares, é o grandão, quando a soma deles mede 180 graus. O primeiro ângulo não fiz em desenho, fiz em medida. O primeiro ângulo mede 100 graus, o segundo ângulo mede 80 graus. Como 100 mais 80 é igual a 180 graus, eu vou falar que esses dois ângulos são ângulos suplementares, porque a soma deles está dando 180 graus. Um é o suplemento do outro, tá bom? Ângulos OPV, quando duas retas se cruzam em um único ponto, formando ângulos OPV, que são ângulos congruentes. Ó, duas retas, essa reta e essa reta, as duas se cruzaram nesse ponto aqui. O ângulo vermelho é oposto por esse vértice com esse ângulo vermelho. Então, se aqui mede 40 graus, certamente aqui também vai medir 40 graus, tá? Esses dois ângulos são OPV e são congruentes.
Esses dois outros ângulos aqui que não estão pintados também são OPV e também são congruentes, tá? Tem a mesma medida. E ó, agudo e agudo, obtuso e obtuso, tá bom? E o que é bissetriz de um ângulo? É uma semirreta que divide o ângulo exatamente ao meio. Então, olha aqui, essa daqui eu fiz uma marquinha e falei que essa semirreta aqui, ó, que tem origem nesse vértice, que é o vértice do ângulo, ela é chamada de bissetriz porque dividiu esse ângulo todo vermelho em dois pedacinhos de 15 graus, ou seja, o ângulo todo tinha 30 graus e a bissetriz dividiu o ângulo vermelho todo ao meio, em dois anglinhos pequenininhos de 15 graus. Viram como é que nomes novos, nomes diferentes, mas o conceito de cada um não é conceito difícil, galerinha? Vamos lá, agora é com vocês, tá? Printa essa tela aqui e guarda isso aqui no coraçãozinho, que é um resumão de tudo. Até mais, gente. Bons estudos. Estou aqui para ajudar vocês. Tchau!